Vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: louvor a honra de vós, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo tornou-se obediente até a morte, numa cruz pelo que o Senhor Deus exaltou-se e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. E nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado da terreno de Cedron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos e todos os dos conhecidos lugar que Jesus estava reunido, e aí com os seus discípulos falou consigo destacamento dos soldados e alguns guardas do sumo sacerdote fariseu. Chegou ali com lentamente, trouxe armas. Então Jesus, consciente do que ia acontecer, saiu, entrou, e ele disse: a quem procuras? E respondeu: é o Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E Judas, o traidor, estava junto com eles, e quando Jesus disse: sou eu, recuraram-se, caíram por terra de novo, e eles perguntou: a quem procuras? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, e a mim que procurais, então deixai que estes os retirem. E assim realizava-se a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum aqueles que me confiastes. Não perdi nenhum aqueles que me confiaste. E assim Pedro que trazia uma espada consigo, puxou naquele e feriu o servo dos sacerdotes com todos os que ele tinha de direito, em nome do servo que Malcos, que Jesus disse a Pedro: guarda esta espada, a bainha não vai beber o cálice que o Pai me deu. E então os soldados e os comandantes dos guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E nos primeiros dias, Anás e o sogro de Caifás e os sumos sacerdotes, que no ano foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferido que só morra pelo povo. Ele morra pelo povo. E no versículo: e assim Pedro, um outro sacerdote, seguiu. Jesus disse aos discípulos: era conhecido de sumo sacerdote
e outros com Jesus no pátio. E sumo sacerdote foi fora, perto da porta, e então entrou. E os discípulos era conhecido de sumo sacerdote. E saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro, né? Colocou Pedro dentro porque Pedro queria ver alguma coisa que acontecia lá, né? E que o guarda por disse a Pedro: não pertence também tu estes discípulos? E disse o homem. E ele respondeu: não. E os empregados e os guardas fizeram uma fogueira para se aquecesse, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, esquentando, e entrando o sumo sacerdote, tirou Jesus ao respeito de seus discípulos, perto dos seus discípulos, e saiu assinamento-lhes. Respondeu: eu falei. Perguntou para ele, né, o que você fez? Ele falou: eu falei claramente, ensinei sempre na sinagoga e nos templos onde todos os judeus nos reuniram, nada falei em não escolhi que interrogasse. Pergunta aos que ouviram o que falei, e eles sabem o que eu disse. E quando Jesus falou isso, um dos guardas ali estava, deu uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostrem o que, mas se falei bem, por que me bate? E então o Anás ouviu Jesus amarrado para Caifás e o sumo sacerdote, e Pedro continuava em pé, aquecendo-se, disse-lhe: não estou também, és tu também os dos discípulos dele? E Pedro respondeu. Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, perante aqueles que Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe, e vi já com eles. E novamente Pedro negou, e à mesma hora o galo cantou. De Caifás levantou-se Jesus do palácio do governador, e amanhã cedo ele mesmo entraram no palácio para não ficar impuro, e puderam comer a Páscoa. E então Pilatos saiu e encontrou, e ele disse: que acusação apresenta este homem? E eles responderam: se não fosse malfeitor, não teria entrado assim. E nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado por esses malfeitores da lei, né? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo nos ama muito. Amém.